Alvarina, muito prazer em tê-la aqui. Eu fico muito feliz. Eu acho que esse momento aqui vai ser uma oportunidade da gente bater um papo extremamente alto astral, cheio de luzes e transmitir essas luzes para todas as mulheres, né? Eu gostaria de começar te fazendo um questionamento. Em sua trajetória, ao longo desses anos todos e décadas, você tem sido testemunha e atora também de transformações no mundo e de todos os conflitos humanos que a humanidade tem passado, principalmente em relação à luta das mulheres nessas últimas 4, 5 décadas. Evoluímos nessa luta, nos tornamos mais sensíveis e na sua percepção e visão que você traz tão bem nesse seu livro, com esse questionamento, depois mais para frente a gente vai falar dele, o que você tem a colocar, quais seriam os principais desafios que a humanidade tem a enfrentar e nós como mulheres, né? Porque a mulher ela é a comandante dessas transformações numa luta meio diária e que muitas vezes ela não é percebida. Primeiro, eu gostaria que você expusesse, no seu entendimento, quais os principais desafios hoje e uma mensagem em relação às futuras gerações. Bem-vinda aqui conosco. Que legal. Sabe, realmente, a vida, a mulher... Bom, ser mulher hoje é um desafio, sempre foi, né? Ser mulher já é ser um desafio. Mas, sabe, e a gente já evoluiu bastante mesmo. Há muitos avanços. É claro que a gente não pode deixar de falar que ainda existem carências que precisam ser consertadas com o tempo. E a gente batalha por isso, né? Que as mulheres, ao longo dos anos, sempre foi um desafio. As mulheres têm passado, algumas mulheres passaram por grandes desafios, né? Violência no lar, discriminação, principalmente para quando ela quer entrar na sociedade, ela quer ter um trabalho digno, ela quer, não é ser maior que o homem, mas ela quer ter os mesmos direitos, né? De avançar, como todas nós temos. Muitas vezes ainda há não é muita, mas ainda existe uma discriminação sobre o trabalho da mulher, né? Isso eu acho que compete às nossas autoridades, né? Um alinhamento aos nossos líderes governamentais para que eles coloquem os olhos nisso, né? Que eles dêem mais atenção para o trabalho da mulher, que é tão importante o nosso trabalho, né? A gente não existe, não deveria haver nenhuma diferença, né? As pessoas dizem, somos o sexo frágil. Não, mas a mulher tem uma força incrível, ela é determinada, ela vai à luta. Então, eu acho que é no lugar certo. Todas nós temos um lugar certo. Claro que nós temos alguma posição, né, para nos colocar, mas nós temos condições de avançar. E ainda a gente vê uma certa discriminação sobre a mulher, mas eu creio que já evoluímos bastante nisso. E a minha esperança é que nossos líderes governamentais, eles tenham um alinhamento focado, né, nas mulheres e ajudem para que essa diferença, essa discriminação não exista mais, sabe? Mas são desafios, são desafios. Mas quando eu olho para esses desafios da mulher, eu me coloco como mulher, né? Sabe, uma das coisas que eu sempre fui muito determinada, e eu nunca deixei esse desafio me assustar. Então, desde cedo, desde jovem, eu sempre disse, não, eu vou seguir em frente, né? Então, eu sempre fui muito determinada, então eu não me deixei abalar muito por esses desafios. Existem, mas então aí a maior tem que ser a nossa força e a nossa decisão e a nossa determinação para enfrentar esse desafio e fazer a diferença, sabe? Eu sempre fui muito determinada em minha carreira toda, eu sempre
fui muito determinada, nunca deixei esse desafio me abalar. E uma das ferramentas que eu sempre usei na minha vida foi a fé e a determinação, né? A fé e a determinação. A fé que sempre me acalmava durante as tempestades, né? E a minha determinação fazia eu focar naquilo que eu queria. Então, assim, essas duas ferramentas, a fé e a determinação, foram fundamentais em toda a minha trajetória. Então, pegando esse seu gancho, que eu acho que tem muito de sintonia com o que eu acredito, eu queria colocar, como você é química, você vem, toda a sua história vem sendo desenvolvido num universo extremamente racional. Eu queria colocar quanto você enfrentou dessa postura, né, de mundo onde sempre colocou a mulher no cantinho dela, explorando essa feminilidade. Como você se destaca? Quais foram as armas, digamos assim, que você utilizou tão bem num campo tão diferenciado, que é o das ciências e da racionalidade, que é muito mais masculino? Realmente, vou dizer uma coisa, foram muitos os desafios, né? Foram muitos os desafios. Como sempre, eu dizendo, a minha fé e a determinação. Mas foram grandes os desafios. Principalmente, eu acho que os maiores desafios que eu enfrentei foi mesmo quando eu me formei. Porque quando eu me formei, eu já era casada e tinha 2 filhos. E aí eu me formei, eu tinha que fazer estágio. Eu morava na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. E eu tinha que fazer estágio, eu vim fazer estágio em Guaíba, Rio Grande do Sul, uma cidade 4 horas de viagem de Pelotas aqui. E eu tinha que fazer estágio, eu vim fazer estágio em Guaíba, na antiga Rio Céu, hoje CMPC. Eu vinha toda segunda de madrugada, viajava 4 horas de ônibus, chegava aqui na firma, trabalhava a semana toda, e na sexta-feira eu voltava para Pelotas. Meu esposo me esperava na rodoviária. Então, foi assim, um ano de idas e vindas. Eu creio que foi o maior desafio que eu enfrentei toda a minha carreira, porque era tudo novo, ia deixar a família, filhos, né? Tinha que deixar os filhos e o esposo a semana toda e vim com a cara e a coragem e enfrentar aquilo que eu queria, porque eu tinha um objetivo, né? E graças a Deus que meu esposo concordou com isso, né? Então eu ficava a semana toda, alugamos uma casa perto da empresa, eu e uma colega de química também, nós alugamos uma casa perto da empresa. Então eu vinha segunda de madrugada, levantava 4 horas da madrugada, porque eu tinha que pegar o ônibus, embaixadora 5 horas na rodoviária, e chegava 10 para as 8 ali, 8 horas, enfim, na empresa. Como eu era estagiária, né? Então, foi assim, foi um ano de grandes desafios, né? Mas valeu a pena, valeu todo o esforço, porque no final do estágio, eu fui contratada para trabalhar nessa grande empresa, para trabalhar no laboratório dessa empresa como química, onde eu trabalhei anos como química. Então, o desafio vencido, né? E a vitória chega, porque, na realidade, todos nós, tanto homens como mulheres, tem desafio. E se a gente se prostrar diante dos desafios, a gente não vai a lugar nenhum. Né? Eu creio assim, eu penso dessa forma. Isso é para homens, para mulheres e para os homens também. Porque vamos e vemos, tem homens determinados e tem outros meio parados, né? Então, é para todos nós. Todo ser humano tem que ser determinado. Se você quer uma coisa, vai à luta, né? Eu comigo sempre funcionou, né? Então, graças a Deus, eu sempre usei essas duas ferramentas e eu sempre fui apaixonada por química e eu sei que foram grandes desafios, mas eu creio que se tivesse que fazer, fazia tudo de novo. Lindo ouvir essa sua fala. Agora vamos para o seu livro. Que história linda. O que te inspirou a fazer essa obra tão sensível, né, que traz uma mensagem tão positiva e tão cheia de virtuosidades, como uma esperança para a humanidade, né? Eu queria que você expusesse de onde sai essa sua inspiração e quais as principais mensagens trazidas nessa obra que você está apresentando. Bem, na verdade, esse livro foi um chamado de Deus, totalmente dele,
porque, na verdade, não é bem o meu nicho, que eu gosto muito de escrever. Os 2 meus primeiros livros, Tesouros Escondidos e Com Deus é Assim, são livros mais voltados para temas de autoajuda, mensagens de fé, mensagens de determinação, que fazem as pessoas, né, prosperar e tudo mais. São mensagens, mais ou menos, esse é o nicho dos meus livros. Então, esse livro, eu já estava escrevendo um livro de autoajuda sobre mensagens de fé, mensagens de amor. É muito lindo o livro, cheio de coisas boas. Mas cada vez que eu me sentava para escrever, eu sentia uma tristeza muito grande, porque não era isso que Deus tinha me pedido. E o que ele me pediu para escrever era muito diferente do que eu estava escrevendo. Então, eu tive que parar com aquele meu livro, que depois eu pretendo pegar ele de novo, né? Tive que parar com o meu livro, que eu estava escrevendo sobre o amor, sobre coisas lindas, e me achegar a Deus, né? Porque não posso ser uma coisa que eu temo de verdade, desobedecer a Deus. Então, eu me acheguei a ele para essa obra. É um livro totalmente forte, é um livro diferente, é um livro que fala sobre as coisas que estamos passando nos últimos tempos. É um livro que chama, alerta a humanidade inteira para buscar mais a Deus, porque estamos vivendo se a gente olhar o mundo na volta, a gente vê que situações terríveis estão abalando, né? A Terra está gemendo, né? Então, esse livro foi que Deus pediu para mim escrever, e foi dele mesmo, para escrever, para alertar, fazer um alerta à população, a toda a humanidade. Na realidade, foi meio difícil escrever, porque é um livro diferente daquilo que eu escrevo, né? Mas eu tive que escrever, porque era um chamado dele. É um livro que vai falar com a humanidade, onde Deus responde muitas perguntas, e uma delas é essa: por que sofre a humanidade? Não estou lhe ouvindo. Pegando essa sua fala, por que sofre a humanidade, você poderia pontuar aqui alguns pontos, pontuar, ficar redundante, mas alguns pontos que dê resposta, porque essa humanidade tem sofrido tanto. É o afastamento de uma espiritualidade de Deus ou de uma energia superior, né? Que nem todos nós, cada um interpreta de uma maneira. Por quê? Quais seriam essas 3 respostas a essa grande indagação? Bom, veja bem, vamos por partes. Ó, a gente atualmente, nós estamos vivendo o ápice, né, das tecnologias de última geração. Isso é bom. Eu, como química, eu seria hipócrita falar desse avanço da tecnologia, porque eu amo química e a gente gosta do que é bom, né? Vamos ser mesmos, né? Isso tudo é bom, facilita a nossa vida. O único problema é que a humanidade tem, às vezes, pega o que é bom, mas esquece do principal, né? Que é colocar a nossa vida no altar de Deus. Mas, bom, vamos ver assim, vamos só para exemplificar. Veja bem, agora ficou tudo fácil na nossa casa. Vamos pelo conforto da nossa casa. Da máquina de lavar roupa, a panela elétrica de cozinhar o feijão, tudo ficou muito fácil, né? Cozinhar o feijão agora, a gente tem uma panela elétrica de pressão, era perigosa. Se a gente esquecesse, ela explodia tudo, né? Não pode sair de perto, por calibre. A panela elétrica não, você programa ela, é quase um computador. Eu programo a minha panela, posso ir no mercado, posso sair, porque eu sei que quando tiver pronto o feijão, ela vai desligar sozinha. Então, isso tudo é bom, claro que é bom, né? Então, esse feijão que a gente cozinha em poucos minutos, nossas avós levavam uma manhã inteira para cozinhar. Então, qual é a lógica de tudo isso? Bom, aparentemente, hoje nós temos tanta facilidade, tudo é fácil, tudo é rápido, a nossa cozinha é máquina para tudo, né? Vamos e viemos. Isso é bom. Isso é bom, isso é gostoso. Eu gosto disso. Só que a ironia é o seguinte: agora poderia sobrar mais tempo para a gente adorar a Deus, para a gente buscar Deus, não é verdade? Grande engano. As pessoas, o que acontece? As pessoas estão com a casa cheia de coisas boas, mas o coração está vazio. As pessoas não buscam o principal, não colocam Deus como prioridade na vida deles. E a gente depende dele para tudo.
E não é só a humanidade, eu me coloco junto. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas e adquirir mais coisas. Tá? Aí aparece uma coisa nova, a gente quer, a gente corre atrás, a gente quer sempre o melhor, né? A tecnologia de ponta a ponta na casa e tudo que é canto, porque a gente gosta disso, né? Só que, muitas vezes, a gente esquece de colocar Deus, né, no meio de tudo isso. E aí vem os problemas, né? Quando as pessoas estão longe de Deus, essas coisas começam a acontecer. Quando uma vida não busca Deus, não coloca Deus em prioridade, essa vida é cheia de problemas. Né? Não existe. Quando as pessoas deixam Deus fora, né, da sua vida, do seu caminho, estão muito preocupados em ambiciosos, em comprar mais, adquirir mais, em ter mais. Essa ambição cega o ser humano. Muitas vezes ele acaba sofrendo por isso. E muitas pessoas, a gente vê pessoas que tinham tudo para ser felizes, e são pessoas revoltadas contra Deus, revoltadas contra a família. Bom, para finalizar, eu quero apenas deixar uma mensagem reflexiva sobre os tempos que estamos vivendo, sobre o meu livro, que ele foi um chamado de Deus para a humanidade, um alerta, realmente para que a gente desperte e coloque e desperte, né, para tudo que a gente tem passado nesses últimos tempos. Mas a minha mensagem maior é que a gente preste atenção, olhe ao nosso redor, que a gente possa amar mais, ser um instrumento de Deus para abençoar vidas, para levar uma esperança àqueles que estão desesperados, né? Que as pessoas despertem para um novo tempo, para viver uma vida de intimidade com Deus, com o ser humano, olhar mais para dentro, reflexivo, para o nosso interior, exalar o bom perfume de Cristo, né? Levar esperança para aqueles que não têm mais esperança, uma palavra de fé e de amor. E aos meus leitores eu deixo uma mensagem de reflexão para que meditem, para que prestem atenção ao redor, as coisas que estão acontecendo, né? E que preste atenção nesses sinais, que tudo mostra que o noivo está voltando. Você está preparado? Deus abençoe a todos vocês e que possamos ser melhor a cada dia, que possamos exalar o bom perfume de Cristo, que possamos levar amor àquelas pessoas desesperadas, possamos levar esperança, alegria e fé. Ensinar as pessoas a serem determinadas, a vencer os desafios e acreditar que tudo é possível quando usamos a fé e a determinação. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos.